Oi, pessoal, faça uma excelente noite, tudo bem? Eu sou a Gisele, sou uma gaúcha morando no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Sejam muito bem-vindos aqui. Pessoal, faz 90 dias que eu me mudei pra cá e eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando que eu ia falar como é que tá sendo esse processo, essa adaptação. E depois de um tempo aqui, eu percebi algumas mudanças em mim, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Gente, é muito doido. É muito doido o quanto a gente muda, o quanto a gente se adapta. Eu passei 2 meses aqui bem difíceis mesmo, sabe? Longe da minha família. Quem tem carro vai me entender. Quando a gente tem carro uma vez, depois fica difícil a gente ficar sem carro. E eu fiquei sem carro, tô sem carro, né? Que eu vendi o meu lá. Então, pra mim tá sendo bem desafiador, sabe? Porque o carro, pra mim, é uma liberdade. E quando a gente não tem isso, eu me sinto presa. E não é igual, vou pegar um Uber. Não, fica mais limitado, né? Então, assim, é agoniante, sabe? E é o que acontece, né? Esses 2 meses foram muito desafiador, porque em todas as áreas da minha vida eu estou aprendendo a mexer de novo, sabe? Eu estou lapidando novamente, eu estou me adaptando novamente. Desde o meu servir, né, o meu trabalho, ao meu relacionamento, a estar longe da família. Então, esses 2 meses foram turbulentos e eu sinto que agora, finalmente, eu vou conseguir ter um desfrute, sabe? Desfrute do processo. Gente, dá muito medo mudar, dá muito medo. A minha história, vou contar um pouquinho pra vocês, mas a minha história é o seguinte: eu sou de Porto Alegre e eu fiz uma imersão de inteligência emocional, onde eu identifiquei muitos bloqueios ali, muitos bloqueios. Eu vi o quanto eu tinha coisa pra arrumar. Eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso ajeitar esse trem aqui, não tem condição não. Aí o que acontece, né? Eu me apaixonei pelo instituto, eu me apaixonei por tudo que eu vivi lá em Porto Alegre, em março agora desse ano. E acabou que eu vim pra cá, pra São Paulo, fazer um outro treinamento, porque nessa imersão a gente descobre as identificações. Não sei se alguém vai se identificar com o que eu vou dizer, mas tem vezes que a gente tem uma âncora no pé, que a gente pode ir mais longe, só que até algo que nos puxa, ou então que tu consegue ir até um teto financeiro, até o teto de alguma coisa que tu deseja muito, e aí tu alcança e pum, cai de novo, desce, sabe? Você não passa daquele montante lá. E isso são bloqueios emocionais, são eventos de bloqueios que acontecem na nossa vida. Gente, eu sempre falo que eu sinto como se nós fôssemos tartarugas e durante a jornada na nossa infância são colocados coisas que não eram para estar no nosso casco. E isso vai nos pesando, nos limitando, deixando a nossa identidade atrás. E não é legal, não é bacana isso é triste, sabe? Porque você é um projeto de Deus criado para dar certo. E você tem tanta coisa boa para fazer aqui, você tem tanto para oferecer para o mundo, você nasceu para transbordar, sabe? E não só ficar à mercê do que fizeram com você, do que aconteceu. A sua circunstância não define o seu destino, sabe? Então é muito importante você se permitir, você se olhar com um coração acolhedor e se olhar para dentro assim, o que está acontecendo? Desde quando eu sou assim? Por que eu gosto disso? Por que eu gosto daquilo? E aí eu vim pra cá, pra Americana, São Paulo, no interior, né, de São Paulo, pra fazer esse treinamento onde eu desbloqueava essas identificações que eu tive lá, nessa imersão que eu fiz em Porto Alegre. E, gente, foi libertador demais, foi surreal, assim. E desde então tem acontecido muitas coisas na minha vida. E, assim, ó, não é porque a gente se liberta que vai ser fácil, né? A gente tem que ter muita fé em Deus, a gente tem que confiar muito em Deus de que vai dar tudo certo. Independente, às vezes e muitas vezes o resultado não é o que a gente espera, não é o que a gente deseja e tá tudo bem. Deus sabe o que é o melhor para ti. Deus
sabe o teu futuro, Deus sabe exatamente tudo o que tu precisa, não o que tu quer, mas o que tu precisa, sabe? Então isso é muito importante, gente, que vocês confiem em Deus, entende? Porque o processo, ele é difícil e às vezes o que eu tenho aprendido é que a gente não quer passar o processo, a gente quer só o resultado. E o resultado, ele não vai vir sem um processo. São etapas ao longo da jornada da vida, né? Então é muito importante vocês entenderem e respeitarem o processo e principalmente respeitarem vocês, sabe? A etapa que vocês estão. Eu não me respeitei no processo. Eu estou vivendo uma resposta de oração onde dentro da resposta eu não estava valorizando, eu não estava agradecendo a Deus o dia que lá atrás eu fiquei orando para viver o que eu vivo hoje. Então, isso acontece muito, sabe? Você passa o processo, você tá no meio do processo, que é como se fosse uma ventania, uma tempestade, porque nem sempre o processo ele é fácil. A gente não amadurece sorrindo, a gente amadurece muitas vezes passando por perrengue. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente precisa ser forte. Porque enquanto a gente não for forte com o que a gente tem hoje, como é que a gente vai alcançar voos maiores? A gente não tem como. Deus é tão perfeito, gente, que ele não... Se ele mostra pra nós tudo o que a gente vai passar na nossa vida pra alcançar tal coisa, a gente não faz, porque é muita coisa. Pode ver que Deus age com nós como se fosse um carro. Você vê o farol até um certo ponto, mas você precisa ir para continuar vendo mais o lugar, certo? Mais da estrada, você precisa se movimentar. É na movimentação que as coisas acontecem. Isso eu acho muito legal, porque eu fiquei parada há muito tempo e, gente, não aconteceu nada na minha vida. Foi quando eu me movimentei que aí sim as coisas começaram a fluir, sabe? Isso é muito gratificante ver o de fora. Porque se a gente fica com o nosso ponto de vista, gente, a gente fica muito limitado. Por isso que é importante também você olhar com um ponto de vista externo, não com o seu, porque o seu tem padrões, tem limitações, tem crenças. Já o ponto de vista externo é totalmente diferente, você tem que olhar por cima e não do seu ponto de vista, sabe? E isso, eu garanto pra você, você fazendo isso é muito diferente, vai mudar muito a sua cabeça, porque isso é muito legal, sabe? Depois que eu comecei a fazer isso, tudo mudou. Hoje, que nem eu falei no início do vídeo, eu tô na parte de desfrutar o processo. Mesmo com o processo, mesmo tendo desafios, a gente precisa se desafiar, gente, a gente precisa, sabe? Esses dias eu tive um evento, onde no evento tinha que fazer uma corrida e montando um cubo mágico. Gente, ali eu peguei tanta chave, vocês não têm noção? Mas tanta chave, que assim, ó, eu fiquei, meu pai amado, sabe? Quantas coisas, não sei se vocês vão se identificar, mas quantas coisas já aconteceram assim, ó. Tu tá ali, focado em entregar o resultado. E vem uma distração, faz tu olhar pro lado, e aí tu já dissoa do resultado, sabe? Isso acontece, mas não pode acontecer. Porque assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Não tem como você ser focado na área de saúde e na profissional você não ser focado, ou na pessoal você ser focado e na de saúde não ser focado. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, como que você é nessa área, sabe? Vem uma distração e tira o seu foco? Ou você consegue continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo com as distrações, mesmo com os desafios? Tem coisas que acontecem que a gente está tão focado, mas vai acontecendo pedrinhas no meio do caminho. E aí você tropeça, você contorna a pedra. Como é que você é? Quem é você no meio do caos? Sabe? Então eu gostaria de deixar essa reflexão de hoje. A gente vai conversar bastante. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Conversem comigo, eu tô aqui.
e sejam muito bem-vindos. Eu quero mostrar pra vocês como tá sendo essa jornada muito doida de eu estar aqui em São Paulo, mas está sendo bom e vamos juntos acompanhando esse processo. Eu tenho tanta coisa que eu possa transbordar e compartilhar com vocês, e eu acho que isso é muito gratificante. Eu agradeço por vocês terem me escutado até aqui, e estamos juntos. Comenta aqui, dá um joinha e vamos conversando, viu? E vai ser top, vai ser bênção. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.